gente vai. Muitas pessoas que recuperam do câncer, mas a gente vê muita vida que parte do câncer, né? Ele abriu a porta e falou assim, eu falei, mas já acabou? Ele falou, já. Aí ele deu a notícia, né? Que não tinha o que fazer. O Ricardo foi assim de uma hora para outra, né? Ele começou a sentir dor na perna. Isso foi em janeiro de 94. Aí veio o carnaval, ele gostava muito de brincar carnaval, ele com a namorada. Brincaram lá no Clube Bom Pastor. Na terça-feira de carnaval, ele falou, mãe, eu não vou deixar de ir. Eu vou passando mal, porque ele gostava de dar um mergulho. Todo mundo mergulhava na piscina depois que, né, para acabar com o carnaval, né? E aí ele começou a passar mal, ficou pior. Na quinta-feira nós levamos para fazer ultrassom. Aí uma médica só falou comigo assim, falou pra gente assim, ele está com linfoma. Eu olhei para ela e falei, o que é isso? Eu nem nunca tinha ouvido falar. Ela tinha uma tosse, mas antes da tosse, ela ficou pálida, e os lábios meio ressecados, e ela ficou assim, começou a falar depois meio baixo, sabe? Já saiu de Piau já com suspeita, só falava em doutora Tereza, falava em oncológico, e eu muito assustada, né, com a situação. E eu fui para... Aí no dia seguinte, a doutora Tereza, mas acho que o doutor Fiorino da pediatria da Santa Casa, tem um menino que mora aqui, ele não mora aqui mais não, mas trabalha de fora, ele conhecia lá. Aí ficou sabendo do caso, conversou, eles conseguiram uma vaga para ter uma meia, a doutora encaminhou ela para Santa Casa para fazer uma punção. A cirurgia, que era para durar 3 horas, durou 1 hora. Quando o médico voltou, e que ele abriu a porta e falou assim, eu falei, mas já acabou? Ele falou, já. Aí ele deu a notícia, né? Que não tinha o que fazer. Aí é um desespero, né? Aí começou a luta do tratamento. Eu parei de trabalhar, afastei do meu emprego, e o pai ficou com o menino aqui, né? E eu fiquei com ela no hospital, depois nós voltamos para casa, mas aí eu já fiquei afastada também, sabe? Aí começou aquela rotina de hospital 2 vezes por semana. E aí começamos o tratamento, o doutor Ângela estava, né, que cuidou dele. E depois da cirurgia, a gente procurou ter uma vida normal, né, dentro do possível. Ele tinha uma namorada que foi muito importante na vida dele, naquele período principalmente, né? Mas assim, não se falava no assunto mais. A gente nunca mais conversou sobre isso. Coisa que a gente temeu, né? Ela não, né? Mas eu, né? Ela sempre foi forte, confiante que a luta ia ser grande, mas ela estava ali
confiando, né, que ia dar vitória. Mas a gente, não sei se a gente é mais fraca, a gente é mãe, né? A gente nem tem medo de perder o filho da gente, né? E quando foi, ele internou no dia 18 de fevereiro e no dia 17 de maio a gente estava fazendo o enterro dele. Como que foi voltar para casa naquele dia? Ai, difícil, muito difícil. Foi difícil. Aí eu já ficava assim, ó, mas eu acabei de chegar, também tá falando de febre, mas acontecia, tá? Eu chegava, ela falava de febre, mas é porque dava febre mesmo, né? Aí eu pensava que não, às vezes dava febre, tinha que ir. Sentia alguma coisa, ela falava, vambora, vambora. Aí eu tinha que chegar pro menino e falar assim, ó, a mamãe tá indo. Tinha dia que eu chegava, sei lá, deitando os dias, eu tinha que ir de novo. Aí eu ficava dividida, né? Um pra cuidar e o outro em casa. Mas Deus cuidou muito bem dele, que ele não chorava, não. Ele despedia de mim e ficava tranquilo. Assim, não sei dentro, né? Mas por fora ele não chorava, não. Ele é forte também. Ele, o marido, ficou forte aqui, sabe? Ela falou que eu sou muito forte e tudo, mas tudo que eu passei, tudo que eu vivi, assim, eu só aguentei porque eu tinha ela do meu lado, né? Tá me dando força. Me batia até um desespero quando acontecia alguma coisa e ela não podia ir comigo pro hospital. Eu podia até ir pro hospital, mas ela tinha que ir junto. A doutora Miriam indicava todas as mães que passavam por lá, que depois fiquei sabendo, ela mandava a gente ir para Ricardo Moisés. Procura a Fundação Ricardo Moisés, vai ter o acolhimento, vai ser preciso de você ficar lá. E aí a gente foi, falei com o motorista. E graças a Deus, a gente foi muito bem recebido. A Tamir ficou separadinha lá no quartinho lá em cima, né? Que é do transplante, para quem tem que ficar isolado, sabe? Tinha tudo lá para ela. A fundação veio preencher uma parte que eles não tinham, que era, nós damos assim, olha, ressonância, tomografia, ultrassonografia, ressonância com sedação, sem sedação. Tem uma empresa, a Ultracenter, que ela faz de doação, né? Todas as ultrassonografias que a gente precisa. A gente dá suplemento alimentar, a gente dá catéter, a gente dá exames de alto custo, que são feitos fora daqui, né? Então, são exames assim, que dão um suporte para o médico maravilhoso para ele fazer o tratamento. Fora a estadia aqui, né? Nossa, era muito bom ficar lá. Passava rapidinho o dia lá. Tinha a Sara, que era recreadora, aí eu descia e as crianças estavam lá também. Aí a gente brincava, fazia as coisas, jogava jogo, rapidinho passava. Aí de noite tinha a Dona Maria, né, que servia a janta pra gente. Ah, era uma comédia à noite lá, esse dia. Lá eu levava a minha bolsa com as roupas pessoal, só os pertences pessoal, lá eu tinha tudo, tudo muito bem higienizado, sabe? Tudo por conta da casa, alimentação, transporte, medicação, comprar uma medicação para a Tamires, tudo era por conta da fundação, as medicações que ela usava, o catéter depois que ela pôs. Por mais que você tinha medo, você sabe que estava passando por uma doença muito difícil, né? Precisava de um livramento de Deus, mas estava todo mundo enfrentando a mesma dificuldade, todo mundo passando pela mesma situação, mas eu ficava ali, convivia com ele como fosse minha família, sentia falta do marido, do filho, da minha família em si, o tempo que eu fiquei lá, mas assim, a gente tava aquela esperança, né? Todo mundo tava sofrendo junto, né? E um dia nós ia voltar para casa, com a graça de Deus, né? A sensação de estar com outras pessoas, assim, na mesma situação,
e no mesmo lugar, assim, a gente se sente acolhido e a gente se sente pertencente a algum lugar, né? A fundação acho que trouxe esse sentimento, assim, de pertencimento, de igualdade, né? Ali todo mundo estava igual. Teve até alguns momentos, assim, uns momentos que eu preferi estar na fundação do que estar em casa, muitas das vezes, porque na fundação eu me sentia igual a todo mundo, né? Lá estava todo mundo com a mesma rotina, todo mundo tinha que ir no hospital todos os dias, todo mundo passava os mesmos maus, né? Todo mundo entendia o que a gente estava sentindo, o que a gente estava passando, as mães até, os filhos também. Lá não era a única careca, né? Todo mundo lá estava sem cabelo, era algo normal. Então a gente se sentia pertencente a algum lugar, né? Sabia que tinha, assim, não era a pior das situações, a gente conseguia enxergar as situações muito piores. Então fazia até com que a gente se sentisse, assim, mais grato também. É uma instituição desse porte, ela requer muita ajuda, né, da comunidade toda, das pessoas. E assim, a gente teve momentos muito difíceis na época. Mas a gente aqui, eu falo que a fundação é muito abençoada, porque a gente precisava de uma coisa e aquilo chegava. Vinha de doação, era uma coisa assim, são casos que a gente tem para contar, vários, né? Nós temos a escola que foi fundada, tem 20 anos a nossa escola particular, que com esse objetivo de ajudar a fundação, a manter a fundação. Nós temos o brechó, nosso brechó do bem, lá na rua na Getúlio Vargas, que é fixo, que também já tem 20 anos, e fazemos brechós esporádicos também. Doação de roupa, de calçados, de tudo, doação de móveis, tudo desde que esteja em bom estado. Então, isso tudo transforma, né, naquilo que a gente precisa para poder... A doação de alimentos, a gente vive fazendo campanha, né? E isso tudo sabe, junto, é o conjunto que vai fortalecendo e vai nos dando força, coragem para continuar o trabalho. Nós temos nutricionista, nós temos psicólogas voluntárias, nós temos assistente social. Então, os dentistas são todos voluntários, tá? E todos os voluntários, o trabalho deles são com muita responsabilidade. Então, a fundação, ela abrange vários tipos, tudo que a criança precisa e que a família. Cada criança que entra aqui foi em função, né, da perda da doença dele, que aconteceu isso tudo para que as crianças tivessem esse lugar aqui para acolhê-las, né, para abraçá-las nesse momento difícil, as famílias também, né? E então, se não fosse a fundação mesmo, não sei o que seria, sabe? Porque imagina, se for morar, ficar em Juiz de Fora, se alugar um lugar para você ficar, eu não tinha condição de pagar um aluguel e ficar lá. E com a Tamires debilitada, se eu fosse morar num outro lugar, assim, por exemplo, ficar no outro lugar, tivesse uma condição financeira, transporte, eu depender de cozinhar para mim e para ela, e vir para o hospital, imagina que transtorno e a condição financeira, né? Então, assim, a fundação é uma bênção muito grande na vida da gente. Se não fosse ela, é impossível a gente ficar em Juiz de Fora, entendeu? É Deus que coloca, assim, pessoas, né, na nossa vida, pessoas como os funcionários da fundação, a fundação em si, que nos ajudou muito. E hoje é muito gratificante saber que a gente passou por tudo, né, que tá bem, que deu tudo certo. É uma bênção de Deus, minha filha, com saúde, levando a vida normal, sabe? Agradecer a Deus todo dia por isso, sabe, pelo que Ele fez na vida dela, sabe? Pelos cuidados dele, sabe? Ela passou por luta grande, né? Porque 12 anos, já tem 16, né? Em outubro faz 5 anos. E passar por tudo que ela passou e ela tá aí com vida, sabe?
A Jane perdeu um filho, né? Com câncer. Ela falava que essa casa não foi erguida pela dor, foi erguida pelo amor. Isso eu aprendi com ela. Porque às vezes a gente acha que o movimento foi toda a dor, né? Muita dor. E aí ela fundou a casa. E ela falava, essa casa não foi erguida pela dor, foi erguida pelo amor. A Jane era uma líder nata. Então, ela conseguia envolver a gente no trabalho. É uma característica dela. Ela te envolvia no trabalho de tal forma, quando você via, você já estava mergulhado de cabeça. Sabe? Então, essa é uma pessoa ímpar. Ela, para mim, é um sinônimo de força. Eu nunca vi a dona Jane se abalar facilmente, né? Então, ela já chegava com aquele todo empoderamento dela, com aquele sinônimo de força, de coragem. Você já olhava para ela e via uma pessoa que te dava um caminho. Ela me ensinou a resiliência, a responsabilidade, o compromisso, o amor ao próximo e, mais do que tudo, a alegria de ajudar. Então eu digo para você que a minha vida, nesses 32 anos que eu convivi com ela, ela é intrinsecamente associada à vida dela. Eu sempre falo que nós somos dois irmãos de alma, mas a gente tem uma ligação que transcende o tempo que a gente está vivendo aqui. Então, a última vez que eu fui no hospital visitá-la, ela ainda falou assim, Regina, faz isso, isso, isso. Tudo que ela passou para mim, eu estou cumprindo. E eu vou cumprir. Até onde estiver viva, eu vou ficar cumprindo aqui. Eu que cuido das festinhas, dos painéis, desse evento que nós vamos fazer agora de Natal, que ela mesma estava empolgadíssima. Ela chegou a falar assim, eu peço tanto a Deus, faz 10 anos. Mas infelizmente ele não deu. Eu tenho certeza que pela nossa amizade, pelo carinho que eu tinha com ela, ela não acreditava que ela ia morrer. Ela não acreditava. Tenho certeza. A gente se falava todos os dias. Na realidade, a gente ainda não conseguiu digerir, né? A perda dela. É uma perda realmente que não só para nós, mas para a sociedade, né? Foi uma perda muito grande, uma lacuna que eu acho muito difícil ser preenchida, né? A gente está tendo mudanças porque ela era única, mas essa lacuna realmente não vai mais ser preenchida, né? A dona Jane é uma pessoa que vai ficar sempre, né? Nunca vai ser esquecida, sabe? Ela representa para mim uma mãe. Mãe, né, que perdeu um filho com 17 anos, e ela tirar essa força, cara, ser guerreira desse jeito aí para ajudar outras famílias e passar pelo mesmo problema às vezes, diariamente, né? Pô, acabou de perder um filho e passar por esses problemas aí dessas crianças que estão chegando. Isso aí não tem explicação, né, cara? A força que ela tem, né? Eu falava, Jane, eu olho para você, eu vejo um enorme de um carvão, mas dentro desse carvão tem um diamante de milhares de quilates. Ela ria, até arrepia quando eu conto essa história, só que eu não imaginava que era aquele diamante. Né? Realmente ela foi uma mulher muito especial para mim, não só por ser minha mãe, mas por tudo que ela fez, por tudo que ela ensinou e pela guerreira que ela foi. Então ela sempre me dava conselho de mãe mesmo. A gente sempre conversava, as coisas que eu conquistava, eu ia e contava para ela. Porque você se dedicar a um trabalho 31 anos, de segunda a domingo, não é para qualquer um. Então ela tinha essa característica de fazer com amor. Ela fazia com amor, com vontade. Não é fazer por fazer. Se você fosse fazer uma coisa por fazer, você não ficaria 31 anos. Eu vou dizer assim que eu tenho a dona Jane como mãe. Ela foi uma mãe. Eu acho que ela é uma mãe para os funcionários daqui, né? A gente criou um vínculo assim. Para mim, a Jane foi a maior guerreira que eu conheci até hoje. Que através da dor de perder um filho,
ela construiu um império que é a Fundação Ricardo Moisés. Ela era uma pessoa muito boa pra todo mundo, muito boa pra todo mundo, por causa que eu sentia saudade dela, eu sinto ainda saudade dela, né? Porque isso acontece, né? Da gente falecer, que um dia, a única certeza que a gente vai ter é a gente falecer, né? Um dia. Então, aquela segunda-feira realmente foi muito escura para mim, né? Eu não sabia até então da gravidade do caso dela, achei que ela fosse sair do hospital mesmo e vencer, entrar no tratamento como da outra vez, vencer mais essa batalha, como ela venceu todas as batalhas, né, da vida dela. E ainda mais eu que ainda morava com ela, então assim, aqueles café da manhã que a gente tomava, que a gente conversava, não tem mais, né? Mas Toda hora tenta ligar para ela, porque a gente ligava para ela todos os dias, toda hora. Então, assim, tá sendo muito difícil, tá fazendo muita falta, vai fazer falta, mas ela vai estar sempre presente. Chegar lá e não poder gritar ela, ou passar mesmo, às vezes, a mão no telefone, querer ligar, dar uma notícia. É isso que é... Isso é ruim. Então, todos os dias, né, quase todos os dias da semana, mais ou menos, todos os dias eu ligava para ela, para saber sobre ela, como é que ela tá, como é que é as coisas aqui no trabalho, essas coisas. E eu dormia com ela, de terça para quarta, de vez em quando de quarta para quinta. E eu sinto saudade. E eu sou responsável por montar kits e festinhas das crianças, sabe? E ela sempre falava comigo, para as crianças o melhor. Sempre o melhor, não é o que dá. Eu não fundei essa casa para fazer o que dá. Ah, vamos fazer o que dá, vamos presentear com o que der. Não, é o melhor, porque tem um padrão e eu respeito esse padrão e as nossas crianças merecem. Como ela falou, o legado dela não pode parar e não vai parar. Por isso que nós, voluntários, estamos aqui e não vamos deixar isso aqui nunca parar, porque é o sonho dela e vamos continuar. E eu vou continuar tudo que ela me ensinou. O legado dela que eu aprendi, eu vou continuar. Enquanto eu puder, eu estou aqui na Fundação. A gente pensa que uma pessoa como ela poderia ter sido eterna. Mas uma maneira que eu vejo de homenageá-la mesmo, de manter a memória, né? A memória dela, de mantê-la viva entre nós, é continuar o trabalho dela. São o que eu tenho na minha vida, né? Então, eu acho que continuar esse legado está na família, está no sangue, né? Então, a gente tem que continuar esse trabalho, porque é muita gente que depende, é muita criança carente que depende, que não tem, que tem acesso ao tratamento, mas às vezes não pode nem continuar o tratamento por não ter recurso para poder comprar um remédio, comprar um suplemento. Então, esse trabalho não pode parar de jeito nenhum, porque muita gente depende daquilo.